Oi pessoal, aqui é a Letícia. Eu trabalhei na Disney nos anos 2017 e 2018 e eu fui na posição de Attractions e trabalhei no Magic Kingdom. Mas você sabia que você pode trabalhar em outros lugares também? Hoje eu vou falar de Shift Extra, para quem quiser complementar um pouquinho a renda nos Estados Unidos. Eu trabalhei na Haunted Mansion, já fiz um vídeo falando sobre. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. Normalmente eu fazia 35 a 40 horas semanais. O mínimo que a Disney te dá são 30 horas. Os attractions têm fama de serem poucos, porque a Disney realmente não dá muitas horas e o nosso treinamento ele é restrito para aquele brinquedo. Diferente de outras posições, como custódio, quick service e merchandise, que podem atuar em vários lugares. Mas nem por isso nós não podemos pegar shift extra. Primeiramente, quando você tiver o treinamento, pergunte para o seu treinador o grupo do Facebook para trocar horários. Isso permite você trocar ou pegar shift de outras pessoas no seu brinquedo ou da sua região, e isso é mediante a aprovação do líder. Para quem não sabe, a hierarquia é você, o seu coordinator e, por último, o seu líder. Quando você finaliza seu treinamento, você tem acesso à plataforma The Hub. Lá mostra o seu cronograma e a possibilidade de pegar shift extra. Você sempre tem que ficar de olho. Os que não precisam de treinamento específico aparecem para todo mundo. Eu comecei a pegar mais trabalho só em janeiro, porque eu tinha medo de pegar um trabalho que eu não fui necessariamente treinada, e outro porque dezembro passou voando, e eu vi que meu programa já estava na metade. Tem 3 formas de você fazer mais que 40 horas. Primeiro, a Disney te dá mais que isso, e por isso ela te bonifica pagando mais por hora. Isso se você ultrapassar 8 horas de shift. Por exemplo, a Disney me mandou um shift de 12 horas. 8 horas serão pagas a $10 e as outras 4, $15. Segundo, pelo The Hub, que é a plataforma que você pode pegar shift que não precisa de treinamento. E terceiro, trocando ou pegando o shift de alguém. Lembrando que como você está pegando serviço extra por livre e espontânea vontade, a Disney não vai te pagar mais pela hora. Então, exemplo, eu trabalhei de manhã em um shift de 8 horas e peguei um shift extra de 3 horas à noite. Essas 3 horas serão pagas a $10 e não a 15. Além disso, tem uma coisa que chama OT, que é Overtime, que é quando você quer pegar o shift de alguém, mas no caso dos ICPs, a Disney coloca um teto de 40 horas. Se você ultrapassar isso, o líder não aprova. Daí tem que pegar pelo sistema mesmo, porque pelo sistema não precisa da autorização do líder. Então, exemplo, quero pegar um shift pelo grupo do Facebook de uma pessoa que quer doar. Eu mando um e-mail para o meu líder para ele aprovar. Se ultrapassar as minhas 40 horas, ele não vai deixar porque eu serei overtime. Daí eu só conseguirei pegar hora extra pelo The Hub. Algumas posições, tipo merchandise, são OT approved, ou seja, podem pegar shift dos outros sem essa preocupação das 40 horas. Eu sei que é um pouco complicado, mas eu acho que deu para entender. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Eu trabalhei no Animal Kingdom no show do Rivers of Light. Eu fiz esse shift 2 vezes, e foi o meu primeiro shift extra. Eu recomendo perguntar para os colegas quem já fez para dar dicas, porque é todo um processo. Primeiramente, você tem que pegar as roupas daquele lugar, e no caso do Animal Kingdom, o costume, que é o lugar que fica os figurinos que a gente usa, é um pouco longe. Não é igual ao do Magic Kingdom ou do Epcot, que fica lá, logo do lado. Depois, é sempre bom se inteirar onde que fica Break Room, onde a gente vai se reunir. Eu cheguei no Animal Kingdom e fiquei muito perdida. Eu fui perguntando e cheguei no lugar, mas antes disso, até entrar no camarim do show do Nemo, eu fui. Só o Magic Kingdom que tem túneis que passam por baixo. O restante dos parques você anda junto com os guests mesmo. E como eu disse, esses trabalhos não precisam de treinamento prévio. No caso de Rivers of Light, especificamente, os coordinators, eles colocam papel na break room com a função de cada um. A primeira vez, eu fiquei estacionando strollers, que são os carrinhos de bebê. Na segunda, eu levava o pessoal que tinha cadeiras de rodas ou scooters, que são aquelas motinhas elétricas, para o lugar adequado. Eu também trabalhei no Epcot durante a meia maratona e eu recomendo muito pegar esse shift. Eu particularmente gostei muito, só que pra mim foi um pouco complicado porque eu saí da Haunted Mansion, eu saí da mansão meia-noite e 45. Eu cheguei em casa às 1h30 e dormi um pouco até umas 3 horas,
porque o ônibus que eu tinha que pegar era 3h55, lá pro Epcot. E aí, chegando lá, eles te dão as instruções e eu fiquei bem no meiozinho entre as rotas que os corredores iam passar. Daí, o meu trabalho era direcionar as pessoas que estavam chegando. Teve gente que ficou a maratona inteira só gritando e motivando as pessoas. Teve gente que só observou mesmo os corredores, não fez muita coisa. Então, é bem tranquilo. Mas, pelo menos, eu achei muito arrepiante, muito emocionante ver o pessoal correndo, especialmente os cadeirantes. Eles são os mais rápidos e são os primeiros que passam. E eu não estava esperando por isso. A única coisa negativa que eu tenho pra falar desse shift é que, como é em janeiro, é estupidamente frio. Tava muito frio nesse dia. A sorte é que eles dão uns aquecedores de mão, mas mesmo assim é muito frio. Eu trabalhei na ESPN, era sempre o que tinha mais disponibilidade para trabalhar, mas eu ficava com receio até realmente decidir ir. Pra mim, foi um dos piores shifts que eu fiz. A única coisa boa era que estava acontecendo um festival de dança, então eu pude assistir algumas coreografias e elas foram bem legais. O problema mesmo foi que eu não sabia nada sobre o local e sabia muito menos o que eu tinha que fazer. Então as pessoas me perguntavam as coisas e eu não sabia o que responder, e alguns coworkers que estavam trabalhando lá brigaram comigo. Então, assim, diferente de outros trabalhos e outros lugares que eu fui, as pessoas me ensinavam e lá não aconteceu. A minha impressão foi que eu fiquei 6 horas sem saber o que eu tinha que fazer. E o pior é que eu nem consegui ir embora. Eu não sabia onde ficava a parada de ônibus. Porque como eu tinha que estar lá muito cedo, não tinha ônibus disponível nesse horário. Quando isso acontece, você tem que ligar para a companhia de ônibus e pedir um transporte para aquele horário. Eu e mais algumas pessoas fomos de carro. E eu só lembro que depois que eu saí do shift, eu só queria ir embora e não tinha ideia de como fazer isso. Mas essa foi a minha experiência negativa. Eu conheço outras pessoas que tiveram experiências melhores que eu no ESPN. Mas de qualquer forma, ainda recomendo vocês a tentarem pelo menos um shift lá, para pelo menos conhecer o complexo. E por fim, eu peguei um shift extra no Magic Kingdom mesmo. Eu trabalhei na mansão até umas 4 horas da tarde e peguei outro shift às 7. E esse foi ótimo. Era um evento da DVC, que é um programa de timeshare da Disney, tipo a RCI, e eu fiquei responsável por organizar a fila de sorvete, que era de graça. Então, Mickey Bars pra todo mundo. Foi muito divertido ver as pessoas indo buscar sorvete, e eu até ganhei um recognition, que é um reconhecimento pelo trabalho bem feito, de uma líder que estava supervisionando. E isso é bom, porque fica no seu histórico. Então, essas foram as minhas experiências. Eu troquei muitos shifts com os meus coworkers, que são os meus colegas de trabalho. Dei muitos shifts quando a minha família foi me visitar. E para quem quiser realmente fazer um dinheiro extra, a melhor época é a do Natal e do Ano Novo. Porque lá eles conseguem muitos shifts extras, a Disney ela fica doidinha para ter gente para trabalhar. Mas, e como vocês puderam ver, quem quer trabalho, consegue. Não tenham medo, igual eu tive, de não demorar a pegar shift extra. Se vocês levarem bronca, relevem, vocês não vão ficar ali para sempre mesmo. Então eu espero ter ajudado vocês e até a próxima, pessoal. Até mais!